Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma série Dialogando 2020, acolhimento institucional, residência inclusiva em tempos de pandemia, prevenção e cuidados. Hoje se trata do terceiro encontro desta ação, onde nós vamos abordar o tema deficiência intelectual e saúde mental. A ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Proteção Social Especial da Coordenadoria de Ação Social e Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Eu sou o Davi Campos, diretor da escola, negro, olhos castanhos escuros, uso camisa polo, blusa marrom, ao fundo há uma janela que dá vistas para um prédio, tá? Bom, eu quero aqui agradecer a Proteção Social Especial por sempre contar e confiar com o apoio logístico, operacional e pedagógico da escola. Também agradeço à secretária de Estado, Célia Leão, que nos disponibilizou 2 profissionais especialistas, intérpretes de Libras, Nara Oliveira e Ricieri, que estarão aqui conosco. Tá? Agradeço também a toda a equipe EDESP, que trabalhou intensamente na organização desta ação, principalmente a diretora técnica de cursos, Sueli Barros Pereira. Edson, agradeço imensamente, novamente, e passo a palavra para ti. Obrigado, Davi. Com satisfação que estamos aqui no mais um encontro virtual para tratar das temáticas e dos serviços da Proteção Social Especial. Para os ouvintes que estão acompanhando, eu sou Edson, tenho a cor parda, meu cabelo é curto, uso óculos com cavanhaque, estou usando uma camisa polo branca e tenho ao fundo uma parede, uma janela que é de uma área externa aqui do apartamento. Com satisfação que a Proteção Especial vem realizando vários encontros virtuais e de modo bem especial aqui a equipe da alta complexidade, na pessoa da Luciana, cumprimento todas as demais técnicas, a Mariana, a Maria Andréia, a Maura Liz, a Leila, enfim, a todos os membros da equipe que têm trabalhado intensamente nesses últimos meses, considerando aí esse contexto de pandemia, para orientar e possibilitar aos serviços de alta complexidade, no caso aqui de específico de residência inclusiva, mas também temos feito outras lives para o acolhimento de crianças e adolescentes, sobre a questão do acolhimento das mulheres vítimas de violência, enfim, tantas outras temáticas. A série Dialogando, este ano, ela ampliou a sua capacidade de atingir técnicos no estado inteiro, nos 645 municípios. Anteriormente, fazíamos essa atividade presencial, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, e utilizando dessas novas ferramentas, a gente observa o quanto é oportuno estar dialogando, estar mais próximo dos técnicos nesse território imenso que é o estado de São Paulo. Agradecemos a nossa secretária Célia Parnes pela confiança e pelo apoio, e também aqui agradecemos a Regina e a Luciana, que serão as nossas palestrantes, vão trazer aí essas reflexões e orientações com relação ao cuidado de jovens e adultos com deficiências que estão acolhidos nas nossas residências inclusivas. E agradecer também aos nossos intérpretes aqui, a pessoa da Nara, que tem sido bastante colaborativa nessas atividades que estamos realizando. Tenham todos um bom encontro. Obrigado. Obrigada, Edson, pelas suas palavras. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui, a Luciana Sujos, a Regina Bichaf, ao Davi, em nome de todos os trabalhadores da IDESP, ao Edson, em nome da Proteção Social como um todo, e na representação da CAS, da Coordenadoria de Assistência Social. Nós estamos aqui na nossa jornada sobre o tema de residência inclusiva, de acolhimento para pessoas com deficiência, e onde nessa jornada, a gente vem fazendo um caminho que a gente trouxe. Primeiro, a importância desse modelo, o quanto esse modelo de residência inclusiva representa a quebra de um paradigma no modelo de acolhimento institucional, que rompe com a ideia das instituições totais, de asilamento, de afastamento das pessoas, especificamente no caso das pessoas com deficiência, afastar aquele corpo que não preenche os padrões de normalidades humanas, tanto na sua aparência como no seu comportamento,
Então, a gente tem um modelo aí que foi apresentado na nossa primeira live, né? Tuca Minhoz esteve com a gente falando desse paradigma, e nós também trouxemos nesse primeiro conversa o conceito e uma discussão um pouquinho sobre cuidado, né? Que cuidado é esse que a gente precisa imprimir nesse serviço, o que é cuidado, e que o cuidado vai para além do cuidado do corpo, né? Que é aquele cuidado em relação à alimentação, à higiene, ao descanso, né? A Leila de Castro trouxe para a gente uma discussão de cuidado, que inclusive inclui os cuidados com a saúde mental, né? Com as relações, com uma série de coisas que vai para além daquilo que a gente normalmente encontra nas instituições totais de asilamento. No nosso segundo encontro da série Dialogando, dessa jornada, a gente trouxe para complementar essa discussão, já que a gente quer ampliar a área de atuação e olhar, uma discussão sobre as atividades socioeducativas, né? Assistência social, além da questão dos cuidados, dentro de uma perspectiva de garantia de direitos, precisa fazer uma ação socioeducativa que se contrapõe à ideia do capacitismo, né? A gente não faz uma ação para capacitar essas pessoas a se enquadrarem num padrão social, no padrão aceito, mas sim num processo de desenvolvimento desse indivíduo dentro das suas capacidades de autonomia e de protagonismo, né? De ser um sujeito de direito e um agente da sua vida, né? A gente traz essa discussão no nosso segundo encontro, onde a gente acha que é muito importante, porque se a gente fala em um cuidado das questões psicossociais, a gente precisa falar em processos de existência e de dar espaço para que essa pessoa exista, né? Exista como um ser desejante, um ser que necessita de questões, que tem direito a não aceitar determinadas coisas, um ser que tem direito a fazer escolhas. Então, as atividades socioeducativas vão nessa perspectiva e, principalmente, além dessa perspectiva, elas vão ao encontro, né, de se trabalhar as ideias de pertencimento e existência. Esse foi o panorama do nosso primeiro encontro, né? Eu aqui que falo com vocês, sou uma mulher branca, tenho meus cabelos já um tanto grisalhos, uso óculos de leitura, estou vestida com uma blusa cor de telha, uso um lenço verde no pescoço e atrás de mim tem um guarda-roupa branco. A nossa intérprete de Libras, que está presente, é a Nara, nesse momento. Ela é uma moça branca, de cabelos negros compridos e lisos, veste uma roupa preta e também ao fundo dela nós temos uma parede branca, né? Então, esse é um pequeno panorama que eu dei sobre, né, quem fala de vocês, e também um pouco do que já foi os encontros anteriores, né? Com a gente também está presente agora na sala, é a Mariana Frois, a Mariana também é membro da equipe da Proteção Social, a gente faz a mediação em conjunto, já que estamos numa atividade online, e a gente pode cair, né? Então a gente sempre trabalha em conjunto, né? E mais tarde ela vai estar se apresentando. Então, como eu disse, a gente traz, então, duas discussões importantes sobre um novo modelo de residência inclusiva. A gente também traz a importância de mudar as práticas dentro desse serviço de acolhimento, né, que traga práticas próximas dentro de um processo seletivo, de construção de direitos de um cidadão. E agora, para completar a nossa jornada, a gente traz uma discussão que é muito importante, porque ela parte de uma análise nossa da equipe técnica, né, a partir do acompanhamento que a gente faz dos serviços de residência inclusiva, tanto os serviços de gestão estadual como os serviços de gestão municipal, né, vamos falar assim, dessa combinação, né, da deficiência, principalmente a deficiência intelectual, com questões de saúde mental. 90% do público atendido nos serviços de acolhimento institucional para pessoas com deficiência são pessoas com deficiência intelectual. Essa é uma realidade que a gente encontra, e são pessoas que têm um longo histórico de institucionalização, o que agrava também essa condição da deficiência intelectual.
E dentro desse grupo das pessoas com deficiência intelectual, a presença da questão da saúde, né, ou da doença, ou da ausência de saúde mental, é muito presente. E a gente reconhece a dificuldade que os serviços socioassistenciais têm para fazer fazer esse manejo, fazer esse cuidado com a questão da saúde mental em relação às pessoas com deficiência. Então, para que a gente faça essa conversa hoje, nós convidamos, né, a Luciana Surjos, que ela vai fazer a primeira palestra, e depois, em seguida, a Regina Bichaf. Então, a Luciana Surjos é terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva, docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, é vice-coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Rede de Atenção Psicossocial RAPS e orientadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências e Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Ela também compôs a equipe de Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, coordenou o processo de desinstitucionalização da cidade de Sorocaba, São Paulo. Foi diretora de saúde do município de Jundiaí, São Paulo. Então, agora fica com você a sua fala, né? Você tem 15 minutos, quando for 14h55, eu te aviso para você ir concluindo a fala. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Luciana. Boa tarde a todas. Queria agradecer o convite de estar aqui, né, dividindo essa mesa com vocês e com a Regina, que é uma parceira, né, no campo da saúde mental. Eu quero também me descrever, sou uma mulher branca, hoje eu estou de batom vermelho, estou usando um fone branco externo, uma blusa preta, e atrás de mim tem o beliche dos meus filhos, né? Estamos todos nos virando nos 30 e eu estou aqui Vocês estão tão bem-vindas e bem-vindos ao quarto dos meus filhos mais novos. Então, dizendo o prazer de estar aqui para discutir um tema muito desafiador, né? E queria começar essa discussão com um trechinho de um registro que eu fiz e que me mobilizou a me debruçar, a estudar um pouquinho melhor essas questões que nos pegam no cotidiano, né? Então, 24 anos, chegou ao CAPS acompanhada da irmã para submeter-se a uma triagem. Foi encaminhada ao serviço após ter seu pedido de internação recusado num hospital psiquiátrico da região, efeito já da reformulação da assistência em saúde mental da cidade de Campinas. Ela tinha em sua história uma única tentativa frustrada de vinculação a uma entidade para pessoas com deficiência intelectual, dezenas de internações, tendo na última delas sido abandonada pelo pai. A irmã, sensibilizada, levou-la para sua casa, mas já não conseguia negociar com o marido e a filha a presença perturbadora de S nas suas vidas. Durante os minutos que aguardava no CAPS, sentada no chão, emitia grunhidos, rasgava revistas e sujava de fezes a parede do banheiro. A triagem ainda não tinha sido feita, mas o veredito já tinha sido dado por profissionais e usuários. Ali não era o seu lugar. Então, era a partir dessa vivência, né, de receber pessoas com deficiência intelectual no CAPS, né, e de um estranhamento da equipe, né, do que seria essa demanda, né, de uma certa inadequação dessa demanda, e depois de uma saída da saúde mental para coordenar, né, uma instituição de apoio a pessoas com deficiência intelectual, olhar também do outro lado, né, dessa rede de cuidados que se estabelece para a pessoa com deficiência, o sofrimento psíquico como uma barreira de acesso ao serviço da pessoa com deficiência e muitas vezes como um motivo para o desligamento da pessoa. E aí fui me dedicar, né, no doutorado a entender um pouquinho como é que se dão, né, essas relações e como é que essas questões nos ajudam a compreender como qualificar a nossa atenção a essa população, né. Eu recorri a um autor que eu gosto bastante do campo da deficiência, chamado Carlo Lepri, que eu conheci na Fundação Síndrome de Down, essa produção, que resgata um pouquinho todo o percurso histórico de representação social das pessoas com deficiência intelectual ao longo da história da humanidade, e que vai demarcando um pouco esses vários lugares, essas várias imagens que essa população já representou
né, para as diferentes sociedades, para as diferentes comunidades. Então, desde o momento na história antiga, onde se definia, inclusive, quem viveria ou quem morreria, né, sendo legítimo você matar, né, alguém com deficiência, considerando aí que a natureza havia errado, né, e que a gente poderia, como seres humanos, remediar esse erro, né. Há uma certa representação, né, na Idade Média, das pessoas com deficiência serem esses filhos do pecado, então precisariam ser ou atendidos piedosamente, né, para as pessoas ganharem o reino dos céus, ou expostas, como de maneira a ver que as pessoas precisariam, né, andar nos caminhos aí, né, da religião, para que não fossem punidas, né, com um filho com deficiência, né. No momento do iluminismo, né, um certo investimento na educação e na pedagogia, né, na observação e na educação, que deveria garantir essa assistência a essa população, e mais tarde, né, século XIX, com o positivismo, os investimentos, muitos investimentos nos estudos, né, numa representação científica dos problemas, também esse modelo negativo da anormalidade, né, que perpassa aí e perdura até os nossos dias, no campo tanto da deficiência intelectual quanto no campo da saúde mental, né. Para as pessoas com deficiência intelectual, a gente teve um marco muito importante com a implementação do Estado de Bem-Estar Social, que considerou as famílias muito importantes no processo de cuidado das pessoas com deficiência, mas acabou gerando uma certa imagem das pessoas com deficiência intelectual como crianças, né? E isso foi atravessando, né, tanto as práticas assistenciais, né, que muitas delas, né, foram movidas pelos próprios familiares, né, que ficaram aí com essa responsabilidade de cuidar mais dessas pessoas com deficiência intelectual e inovaram com as suas instituições. Algumas são até hoje, né, as instituições que atendem essa população, né, pautadas aí e fornecidas pelas famílias, mas isso com uma certa repercussão no modelo assistencial, né, que se faz pensando de proteger e reabilitar, mas fincando raiz, né, da pessoa com deficiência intelectual numa infantilidade que não tem fim, e isso tem consequências para o desenvolvimento da vida psíquica e também para as nossas práticas assistenciais, né. Então, a gente vem, no campo da deficiência, fazendo essa transição de modelos, né, que a Luciana tão bem aponta, né, de um modelo mais caritativo, que vai caminhando para um modelo de reabilitação, né, pensando as intervenções sobre o corpo, caminhando aí para um modelo socioambiental, para que hoje a gente tenha, né, pautadamente o modelo socioambiental avançando para uma ideia das múltiplas dimensões biopsicossociais como determinantes da deficiência, né? Então, pensando os recursos da pessoa e todos os recursos do entorno, e tendo aí, né, como a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a CIF, né, grandes marcadores, né, dessa nova representação social que é a pessoa. Né? Então, menos a gente olhar para as pessoas identificando os seus problemas e as suas limitações, e mais olhando para a pessoa nas relações que ela estabelece e também nos recursos que ela acessa ou não acessa do entorno, para que a gente possa ofertar apoios necessários para a plena participação social. Então, pautando aí o nosso modelo num esforço de inclusão social. Em relação às pessoas com deficiência intelectual, a gente tem, dentro do quadro de deficiências no Brasil, elas representam 1,4%, né, da população geral, e se a gente for se aproximar, né, das demandas da pessoa com deficiência intelectual, a gente já vai ver que as pessoas com deficiência, de maneira geral, já têm muito mais dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho, né, tendo aí a lei de cotas, né, pouquíssima ocupação das vagas todas disponíveis, e dentro desse contingente populacional, as pessoas com deficiência intelectual ocupam, né, pouquíssimas vagas, né, dentro dessas vagas que já são pouco ocupadas pelas pessoas com deficiência de maneira geral.
no campo da saúde mental, a gente vinha, né, de um processo de institucionalização das pessoas com transtornos mentais, e quando a gente se depara com os processos de desinstitucionalizar, né, de olhar para essas instituições totais, né, e na sua nocividade, né, não só na sua falta de possibilidade de produção de saúde, mas também na sua nocividade, né, de apreender as pessoas, né, dos seus processos de autonomia, a gente vai se deparar que o segundo contingente por diagnóstico, né, nos hospitais psiquiátricos, já eram de pessoas com deficiência intelectual, né. Nos CAPs, numa avaliação em 2010 das populações, avaliação dos CAPs 3 do estado de São Paulo, a gente se deparou com 3%, o terceiro contingente populacional por diagnóstico atendido pelos CAPs. Na literatura, a gente vai reconhecer muito mais recentemente que as pessoas com deficiência intelectual também podem enlouquecer, né, também desenvolvem sofrimentos psíquicos, e a literatura internacional vai dizer que, embora a gente tenha uma série de instrumentos dedicados à tentativa de esclarecer o diagnóstico, ver a diferença com que se manifesta o sofrimento psíquico para as pessoas com deficiência intelectual, e essa repercussão tão profunda, que é a repercussão de não poder amadurecer, não poder passar pelos ciclos de vida e ser infantilizada, né, ao longo da sua vida, há uma expectativa, uma estimativa de que 40% das pessoas com deficiência intelectual vão desenvolver, né, transtornos mentais ou sofrimento psíquico. Então, internacionalmente, esforços, né, de estudar e tentar implementar modelos assistenciais que pudessem comportar essas dificuldades que, associadas, trazem um agravamento, que nos dificultam muito, né, o cuidado de maneira geral, mas também não tem grandes soluções que não o enquadramento em outras caixinhas, né, que chamadas na literatura internacional de diagnóstico dual, né. Pelo contrário desse caminho de marcar que, então, a gente precisaria de serviços específicos para essa população que tem deficiência intelectual e também sofrimento psíquico, né, alguns autores vão nos dizer exatamente o contrário, né, que há uma necessidade de grande investimento, né, de ocupação dos espaços normais, né, que todos devemos acessar, né, e que essa tentativa de composição entre os serviços existentes pode ser uma das saídas mais efetivas para que a gente possa garantir as diferentes dimensões do cuidado em saúde mental e no campo da reabilitação, por exemplo, do compartilhamento de ambientes físicos, né, onde se possa amadurecer ao longo da sua vida, estabelecer relações que sejam recíprocas, né, que viver essa possibilidade de modificação, né, dos ciclos de vida, né, poder se expressar e participar da vida e do movimento de cidadania, e a utilização de serviços destinados à maioria das pessoas, né, com as articulações necessárias para que a gente consiga garantir esses apoios e participação. Eu fico por aqui para a gente, daqui a pouco, voltar aí para as questões que forem surgindo. Agradeço muito a sua fala, Luciana Surjos. Eu acho que traz algumas questões importantes que a gente ainda vê muito presente aí quando se aborda a questão da pessoa com deficiência, que é esse modelo de anormalidade, né? Quando essa pessoa vem, como você mostrou aí os dados, né, com um transtorno, com questões psiquiátricas associadas, essa pessoa sofre muito mais, né? Outro dia eu estava lendo até uma reportagem sobre um grupo de autistas que tem vida independente e às vezes acabam tendo crises e que muitas vezes isso se transforma em internações. Eles não têm nem direito de se acalmarem e tentarem dizer que já é uma internação psiquiátrica num hospital de uma forma muito violenta. E talvez eles precisassem de instrumentos para conter a crise. Talvez a crise durasse 1 hora, né? E eles acabam 15 dias internados. Então, eu acho que você traz aspectos importantes, inclusive da dificuldade de acesso, né, aos serviços que todas as pessoas acessam, que isso seria os serviços de saúde mental, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho deles aí com a Regina,
né? E eu acho que é isso que a gente tem que investir, né? Da inclusão dessas pessoas na rede de serviços, tanto em serviços de residência comunitária, que é o caso das residências inclusivas, e é esse o investimento, né? Infelizmente, agora com a pandemia, a gente está muito restrito na nossa circulação, inclusive eles, mas a ideia é que eles tenham circulação, vão para a rua, possam ir para a rua, circular e andar nos outros serviços, como também, inclusive, nos serviços de saúde, que não devem ser serviços exclusivos para pessoas com deficiência, e sim serviços que atendam às necessidades, sejam elas clínicas, sejam elas da área da saúde mental ou outras necessidades. Antes de eu passar a palavra para a Regina, eu gostaria de dar alguns recados, né? Peço a todos que estão aí nos assistindo, no chat, né, que coloquem aí dos municípios que vocês vêm, né, onde vocês estão, o nome de vocês, se vocês estão em serviços, residência inclusiva, CRAS, CREAS, olhei já um pouco aqui o chat, bastante interessante, uma participação ampla, bastante serviços, tem serviços que estão nos acompanhando desde a primeira, né, do primeiro encontro, entendendo que é um ciclo de formação, uma coisa tem a ver com a outra, que a qualificação do serviço tem vários aspectos, né, para as pessoas também que precisarem de certificados, tem o chat aí, a EDESP já colocou o link de inscrição, para que as pessoas que precisam de emissão de certificado, então usa o link, preenche, né, o nosso formulário para poder receber o link de o certificado de participação. Não quero me alongar, porque eu acho que depois a gente vai fazer um bate-papo sobre todas as questões. Eu quero passar a palavra para a Regina, né, a Regina Bichaf, ela é médica, especialista em psicanálise e saúde mental, mestre em enfermagem psiquiátrica pela USP, tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase na saúde mental, tendo atuado na atenção psicossocial, gerência de serviços, ensino, pesquisa e gestão pública, como coordenadora da saúde mental da Secretaria de Estado de São Paulo entre 2007 e 2010. Atualmente está na equipe técnica da Coordenação Estadual da Atenção Básica, da Secretaria de Estado da Saúde e atua prioritariamente no apoio a projetos regionais para a qualificação da atenção básica. Regina vai conversar com a gente especificamente sobre a rede de atenção psicossocial e e a intersororidade e essa conversa com as outras áreas. A fala é sua, Regina. Obrigada pela presença. Obrigada, Luciana. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar nessa conversa desafiadora, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue avançar. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma roupa preta, um óculos também preto, e uso um lenço com fundo na cabeça, de fundo cinza, com umas florzinhas coloridas. E atrás de mim eu tenho algumas portas de madeira de um armário. Eu fiquei pensando muito como é que eu falava dessa rede, né? Em 10 minutos. E aí eu fiquei pensando num seguinte percurso, né? De primeiro, destacar da onde que a gente vem, né? Em termos de políticas públicas de saúde mental, a gente vem numa trajetória de algo em torno de 40 anos, desde que começaram os primeiros movimentos de reforma psiquiátrica no Brasil, com uma diferença de uns 15, 20 anos das reformas no mundo, né? E no Brasil, isso acontece em função de uma percepção de o quão mal as pessoas eram tratadas nas instituições ditas de tratamento, né? Então, isso começa no Brasil com trabalhadores que ficam indignados, até que este movimento cresce e toma uma proporção de envolver usuários, familiares, a sociedade civil, até que começa a ser incorporado como política pública. Não sem percalços, tá? Porque a gente precisa considerar
que o tempo todo há uma certa disputa de projetos políticos, né? Então, a gente assistiu avanços, retrocessos, né? Nesses 40 anos, a gente já teve momentos mais favoráveis para pensar o cuidado em liberdade, os direitos das pessoas em sofrimento psíquico, e no momento atual, acho que a gente vive um certo retrocesso, né? Mas vamos ser positivos aqui, né, para a gente achar caminhos favoráveis. Então, um grande marco para a política pública, sem dúvida, foi a Lei 10.216, que estabeleceu a questão dos direitos de pessoas com transtornos mentais e deu um certo arcabouço para um redirecionamento do modelo assistencial, né? Isso foi 2011, 2001, depois de muito tempo, né, de discussão, de outras tentativas de avançar, né, na questão assistencial em saúde mental, até que em 2011, num movimento da produção das redes de atenção no campo do SUS, se configurou a rede de atenção psicossocial. Não que ela não existisse, né? Ela sempre existiu, desde que se começou a produção dos serviços substitutivos à internação psiquiátrica, já existiam. Os CAPs, por exemplo, eles são bem anteriores à RAPS. Mas o que acontece é que, nesse momento, de alguma maneira, você coloca isto no papel, né? Assim como você coloca uma rede de urgência e emergência, uma rede de materno-infantil, e isto ganha uma força política, né? E ganha uma força política também em termos de financiamento de novas modalidades de atenção. Então, rapidamente, né, para a gente pensar na rede de atenção psicossocial, ela tem vários pontos de atenção, a gente gosta de chamar de ponto de atenção e não de serviço só, né? Porque para dar exatamente essa ideia da rede, de que o cuidado, ele se dá na integralidade. Nenhum serviço dá conta de todos os momentos de cuidado daquela pessoa, né? Isso na saúde em geral. Uma hora você precisa de um cuidado muito básico, outra hora você precisa de uma cirurgia, outra hora você precisa de atender uma emergência porque você se acidentou. Então, na RAPS, é a mesma coisa, né? Você tem o componente atenção básica, que é aquele que, junto com o CAPS, que está num segundo nível, vamos dizer assim, faz o trabalho territorial, né? Está próximo das pessoas do território, precisa conhecer a população daquela área geográfica, precisa entender como essa população vive e sofre, né? Quais as condições dela de vida, quais as condições de trabalho, para poder pensar a questão do cuidado, né? Então, atenção básica com todos os seus componentes, né? Consultório na rua, o centro de convivência, enfim. Num segundo nível, a gente tem os CAPs com um papel muito estratégico, que acho que não vai dar para a gente entrar muito, se depois for interessante a gente fala um pouco mais, mas, a princípio, o CAPs ele é aquele serviço que ele tem que dar conta desde a atenção à crise até a produção de projeto de vida, né? Então, assim, ele tem como missão cuidar dessa pessoa não só no momento de crise, ou não só no momento em que a pessoa está bem, mas ele seria mesmo um serviço concebido para fazer substituição da internação psiquiátrica. E aí cabem várias questões, né? Será que o CAPS faz isso mesmo? Não faz? O que ele precisa para poder fazer? Será que só CAPS 24 horas pode fazer? Enfim.
A seguir, a gente tem o ponto da urgência e emergência, né? Que são os pontos que existem. Pronto-socorro, SAMU, UPA, em cada território você tem um desenho diferente, né? Um fluxo diferente de atender às emergências. Depois, um outro nível, você tem a atenção de caráter transitório, residencial de caráter transitório. Essa foi uma inovação da RAPS, porque ela trouxe a possibilidade das unidades de acolhimento, que são específicas para o cuidado de usuários de álcool e drogas, né? Isso foi um avanço na política de álcool e drogas, porque, enfim, a gente sabe do quanto essas pessoas precisam de lugar para ficar, né? Seja numa situação de crise ou para fazer uma abstinência, às vezes necessária, ou para se proteger dos perigos dessa rede de quem entra para as drogas e para o tráfico, muitas vezes, né? Em seguida, a atenção hospitalar, que, preferencialmente, é proibido internar? Não, não é proibido internar, mas a gente tem que pensar onde interna, né? Para que interna? Não só como entra, mas como sai da internação, né? Então, essa atenção lá, ela preferencialmente deve se dar em leitos de hospital geral, e existem serviços específicos que também podem ser credenciados junto ao Ministério da Saúde, né, hospitalares. E nesse processo de disputa de projetos, a gente assistiu à volta aí dos hospitais especializados, né, como uma demanda do próprio Ministério da Saúde, que, enfim, quem está na reforma há mais tempo queria muito que eles não voltassem a fazer parte dos serviços a serem financiados privilegiadamente, né? E, por fim, a gente tem as estratégias de desinstitucionalização, né, que aí são as residências terapêuticas, o programa de volta para casa. E aqui eu queria fazer um destaque, porque eu imagino que isso possa aparecer na discussão. As residências terapêuticas propostas na RAPS, elas são para pessoas egressos de longas institucionalizações. O pessoal sempre faz essa questão, né? Mas não pode estar na residência um outro usuário? Teoricamente, não. Por quê? Elas foram criadas exatamente para poder desinstitucionalizar as pessoas, e isso está vinculado financeiramente. Por quê? Na medida que uma pessoa sai da internação psiquiátrica de 10, 15 anos, esse leito deveria ser fechado, porque ele não estava disponível, esse leito. Esse leito ele estava bloqueado por alguém que estava lá internado permanentemente. Então, esse leito deveria ser fechado e esse recurso, o dinheiro que paga esse leito, deveria pagar a permanência dessa pessoa na residência terapêutica. Então, tem uma questão de financiamento aí envolvida que, às vezes, fica complicada. Mas, vamos lá, deixa pendurado aí para a gente pensar melhor. Por fim, as estratégias de reabilitação psicossocial, que tem mais a ver com projetos de trabalho e geração de renda, né? Entendendo que o trabalho é um elemento de grande inclusão social, né? Não é qualquer trabalho, as pessoas têm limitações para um trabalho considerado comum, né? Mas essas estratégias, elas têm exatamente essa intencionalidade, né? Pensar em trabalho de acordo com a possibilidade de cada um, né? Acho que eu estou com o meu tempo já explodindo, né? Mas eu queria falar duas coisinhas antes de terminar. Que, assim, acho que o grande desafio para o campo da atenção psicossocial é exatamente a gente conseguir produzir serviços
que se integrem nos territórios, né? E o que isso quer dizer? Se integrar no território significa estar alinhado com os demais serviços de saúde, pensando aí na saúde, né? Porque vocês viram que são vários pontos de atenção para cuidar da complexidade que é a questão de saúde mental de um sujeito, né? Além disso, esse trabalho no território, ele envolve, e tem que envolver, outros recursos e outras políticas, né? E é aí que eu acho que a gente traz essa questão para o campo desta nossa conversa, né? Porque na hora que eu preciso ter residência, preciso ter casa, preciso ter moradia para alguém que está se tratando ou deveria estar se tratando, eu já tenho que ter pelo menos 2 políticas aí conversando, né? No caso da residência inclusiva. Então, eu queria chamar a atenção para aqui. Acho que a gente não pode começar chamando as pessoas, seja de esquizofrênico ou deficiente intelectual, né? Aquela famosa frase italiana da desinstitucionalização que fala de colocar a doença entre parênteses. Estou falando doença porque deficiência intelectual ainda consta nas classificações médicas, né, psiquiátricas. E a segunda coisa, acho que é criar condições para o apoio, né? Acho que a Luciana Surjas falou bastante sobre isso, né? O quanto a gente precisa apoiar essas pessoas ao longo da vida e mais graves para a vida toda, né? Que esse apoio, em algumas situações, ele não acaba, né? Pessoas e famílias, né? Que eu acho que na situação da deficiência intelectual, a questão familiar me parece muito importante, né? Porque não somos só os profissionais que infantilizam, né? Mas tem toda uma dinâmica familiar das crianças com deficiência, né? O quanto essas famílias estimulam, investem, buscam apoio, né? E o quanto os profissionais conseguem apoiar no sentido do desenvolvimento, né? E não da paralisação lá no não pode, né? Não consegue, não dá conta. Acho que é isso, gente. E aí vamos conversar. Agradeço, né, a fala da Regina. Eu acho que é uma fala importante, principalmente para a rede socioassistencial, né? Hoje, praticamente, a gente tem uma rede socioassistencial nos assistindo aqui, e uma coisa que eu sempre falo para a rede socioassistencial, que é muito importante, é que a gente precisa conhecer aquele nosso parceiro. Então, se a gente precisa estabelecer uma relação com a saúde, seja a saúde mental, seja a saúde clínica, a saúde básica, né, seja o que for da saúde, eu preciso entender como a saúde funciona, eu preciso entender quais são as provisões da política de saúde para poder aí dialogar, fazer os encaminhamentos e até mesmo cobrar que os serviços funcionem, né? A gente na assistência social reclama muito que muitas vezes mandam coisas para a gente, né? Pedem para que a gente solucione problemas que não é competência da nossa política. As pessoas fazem isso até porque talvez desconheçam a nossa competência. Então, para a gente ter uma boa relação intersetorial, eu preciso conhecer a competência do outro. Por isso que a fala sobre a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela é muito importante, para que a gente entenda ela, saiba como ela funciona. Eu acho que as questões das residências terapêuticas, elas são um ponto de muito conflito, né, aonde eu ponho a pessoa, se eu ponho ela lá, se pudesse dividir, eu acho que dividiriam, né, colocaria a mão, o pé e a cabeça num lugar e o resto do corpo no outro, né, então a gente dividiria as pessoas e resolveria o problema, não é assim muito, né, a gente tenta explicar que ela existe, mas a princípio a existência dela é para um processo de desinstitucionalização, né, de cumprir uma dívida histórica e não um serviço para receber novas pessoas. Então essa fala é muito importante.
Antes da gente entrar no nosso debate, eu passar a fala para a Mariana aqui presente, eu queria poder falar para vocês, né, que a gente está com uma presença bastante interessante. Hoje nós temos presentes novamente as DRADs, que são as diretorias regionais, temos as presenças dos CREAs, residências inclusivas, tanto de execução estadual quanto municipal, temos pessoas da vigilância socioassistencial, pessoas do CRAS, de serviços de acolhimento de criança e adolescente, também temos pessoas do órgão gestor, e identificamos aqui uma pessoa identificada como saúde da mulher, uma rede de saúde, eu acho que também preocupada com essa questão da saúde mental, da deficiência. Acredito que nessa rede da mulher, talvez ela receba mulheres com deficiência e com transtornos, né, com questões de transtornos mentais, então é bastante interessante. Volto a lembrar vocês, né, que o link para inscrição para receber o certificado estão no nosso link, aí no nosso bate-papo, e queria comentar os municípios presentes, né, nós temos Bauru, Birigui, Botucatu, Cotia, Dois Córregos, Itapira, Itararé, Mogi das Cruzes, Vera Cruz, temos também São João da Boa Vista, a residência inclusiva de Cajamar, que na verdade é executada pelo consórcio, né, pelo consórcio do Simbaju, é um dos primeiros serviços que a gente já tem de experiência consorciada entre municípios. Então, é muito bem-vindo a todos, esse Dialogando é feito para vocês, porque a gente entende que são vocês os executores, vocês que estão aí na execução, mesmo os órgãos gestores municipais, e que essa é uma das grandes questões que perpassam o nosso serviço, e que às vezes traz muita frustração, muito desgaste para os trabalhadores que acabam não tendo apoios. Então, para a gente dar continuidade aqui, nós vamos agora entrar na nossa fase de perguntas, né, que já encaminharam para a gente. Eu vou passar a fala para a Mariana, vou pedir que a Mariana se apresente, né, para a gente. Então, a fala fica agora com ela. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Mariana. Eu sou psicóloga, acompanho a equipe de proteção social especial da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, né, e vou estar aqui com a característica com a atribuição de fazer as perguntas para os palestrantes, né, que nós colhemos no chat ao vivo. Então, a primeira pergunta que eu colocaria para vocês é a seguinte: para as Lucianas, quem pergunta é o José Fodra, do Sítio Agar. Ele diz: para as Lucianas, como capacitar para que os cuidadores das RIs possam dar conta das crises psiquiátricas dos residentes, já que somos um equipamento social? Posso falar daqui já? Fique à vontade. Sim. Acho que é uma pergunta preciosa, né? Acho que essa é uma das questões que mais preocupa, né, quem está nas residências inclusivas. É muito comum que a gente viva com as pessoas com deficiência intelectual crises que são bastante decorrentes desse processo de infantilização. Então, vou dar o exemplo da questão da adolescência, né, onde surgem ali irritabilidades, questões em relação à sexualidade, até então para uma pessoa que era tratada como uma criança. E, de repente, eu estou tratando como uma criança e é um homenzão de 18 anos, né, que fica excitado, que começa a aprender a se masturbar, e aquilo vira um grande transtorno para a família, e a irritabilidade para aquela pessoa que é tratada como um bebezão. Isso acontece também nas residências com adultos muito infantilizados, né? De repente eu estou com uma pessoa de 40 anos fazendo uma birra de alguém de 40 anos quebra uma casa, né? Então você tem uma delicadeza grande no sentido de diferenciar o que é uma crise, né, psicótica, o que é uma crise de agitação, uma birra, né, querendo se impor, né, como você tem a possibilidade de encontrar soluções como as famílias. Então, eu estou no lugar de uma casa, né, a família vai aprendendo um pouco o jeito de funcionar das pessoas, que é diferente dessa postura capacitista, que o que vai melhorar esse comportamento, o que vai mudar? Às vezes a pessoa não modifica, mas modifica as reações que eu tenho frente às reações que ela tem sobre a vida. Então, muito pensando no sentido de capacitação,
os cuidadores nesse lugar de uma família, né, uma nova família, né, que vai mediar a permanência na casa, aprender um pouco como é que as coisas funcionam, o que funciona para aquela pessoa, quais são as situações que ela irrompe, né, que ela briga, que ela perde, e poder ir construindo isso com os serviços de saúde mental, de modo a aprender a manejar essas situações, né? Então, muitas vezes a gente entende que esse problema aqui vai ser resolvido com uma intervenção de saúde mental, mas a entrada de outro serviço não vai amenizar a responsabilidade de cada um, né? Então, quem convive no espaço de moradia precisa, junto com outro serviço que atende, entender o que leva a essas disrupções, a esses comportamentos que às vezes são birra, às vezes são reações, e às vezes são sofrimentos que não podem ser expressados de outra maneira, né? Vão ser manejados da mesma forma, tentando entender o que funciona e contando com essas parcerias a hora que a coisa pega fogo, né? Então, eu estou lá na minha casa, alguém em sofrimento, entra numa crise grande, ou esse sofrimento, quem está na casa não dá conta de cuidar naquele momento de tudo que é preciso, quem são os parceiros que eu aciono? Tem hora que é o vizinho, tem hora que é o outro colega, tem hora que é o parente, tem hora que é o SAMU, tem hora que é o CAPS, né? Pensar aí, tentar identificar quais são as questões e quais são os parceiros que podem ajudar a cuidar. Luciana, você quer complementar? Ou Regina? Eu queria dizer o seguinte, né, que eu concordo com a Luciana, de que acho que é na parceria mesmo que a gente pode se somar, né, mas eu acho que, às vezes, quem não é da saúde mental acha que a saúde mental tem mágica, né, e não tem, porque os equipamentos de saúde mental, posso te falar de experiência própria. Eu trabalhei 15 anos num centro de atenção social, com gente muito grave. E, assim, até você compreender a lógica de muitas atitudes, muita janela foi quebrada, muita gente saiu correndo, levou sapatada na cabeça, entendeu? Porque não existe mágica. Primeiro, você precisa ter vínculo com a pessoa, né? Se você não tem vínculo, você não acessa as questões que estão fazendo aquela pessoa sofrer. E aí, isso precisa de tempo, isso precisa de apoio. E aí, nós podemos dizer para todos, né? Então, as equipes de saúde mental precisam de tempo, precisam construir vínculo para poder cuidar. As famílias precisam entender para poder suportar essa pessoa dentro de casa. E as residências inclusivas, idem. Agora, eu acho que vocês têm o desafio de que vocês não estão lá exatamente para poder dar conta. Eu acho que manejar algumas situações, sim, dentro de uma casa, né? Como a gente maneja na casa da gente. Agora, vocês precisam de apoio dos serviços de saúde mental. Essa pessoa, se ela tem esse tipo de resposta, ela provavelmente precisa de algum tipo de cuidado específico, eventualmente ela precisa de uma avaliação psiquiátrica, ela precisa ser medicada, porque esse descontrole não é bom para ela também, né? Então, tudo isso precisa ser visto para poder depois pensar o que sobra, né, de manejo. Então, acho que o tempo todo eu não consigo enxergar isso a não ser par e passo, né? A residência e os serviços do território de saúde mental se corresponsabilizando por essas pessoas. A próxima pergunta é da Silvia Sattler Lima, e eu acredito que a Regina já tem entrado um pouco nessa questão, mas eu acredito que a gente possa falar novamente e abrir, inclusive, para a Luciana, caso ela queira complementar a resposta da Regina. Como diferenciar um usuário de residência inclusiva e residência terapêutica?
Bom, eu te perguntaria, para que você quer diferenciar, né? Mas tudo bem, já estou dando a resposta. É que, assim, de tudo que a gente está conversando, talvez não tenha muita diferença, sabe por quê? Não sei se vocês perceberam, a Luciana falou de pesquisas de pacientes institucionalizados. Nós coordenamos um dos censos que foi feito no estado de São Paulo, e a Luciana cuidou, pessoalmente, coordenou processos de desinstitucionalização no município de Campinas, de Sorocaba, que tem vários hospitais psiquiátricos. E, assim, no meio dessas pessoas, o segundo maior diagnóstico foi deficiência intelectual, ou melhor, retardo mental, né? Porque CID-10. Então, essas pessoas que saíram da desinstitucionalização, moradores, foram institucionalizadas por conta de uma deficiência mental e todos os seus outros componentes. Essa pessoa foi desinstitucionalizada, ela está elegível para residência terapêutica. Mas se ela não tivesse sido institucionalizada, eu imagino que ela seria elegível para a residência inclusiva. Tá? Então, o que nós estamos falando é que, assim, a residência terapêutica, no modo que ela está constituída, tá, gente? Existem experiências de repúblicas terapêuticas, onde cada um paga a sua parte para morar junto e tal, na saúde mental. Eu estou dizendo disso que é financiado e que é resultado de processo de desinstitucionalização, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas podem não ter diferença enquanto diagnósticos, enquanto comportamento, porque uma pode estar vindo de um processo de institucionalização longo em hospital psiquiátrico, e a outra pode ser que nunca tenha passado por um hospital psiquiátrico. Não sei se eu respondi. Quer complementar, Luciana? Quero, e acho que já tem a ver com uma outra pergunta que está aí também, se o Ministério Público pode obrigar a ter alguém com transtorno mental na residência inclusiva, né? Então, eu acho que uma diferença que ajuda a pensar é assim, os dois serviços têm diferenças de lugar na política, né? Então, a residência terapêutica nasce para desinstitucionalizar, né, para que a gente conseguisse ir fechando as portas de hospital psiquiátrico, pensando que eles são violadores de direitos e não produzem reabilitação, né, e que essas pessoas pudessem ter um aporte para a retomada da sua vida em comunidade, né. Então, a residência terapêutica nasceu por isso, né? Então, pessoas ali que perderam muito da sua capacidade, pessoas passaram 40 anos, então perderam, inclusive, por violação do próprio Estado, a sua capacidade de viver na vida, em sociedade, em comunidade, por isso esse recurso. A residência inclusiva nasce num processo inverso, num processo de tentar não institucionalizar as pessoas. Então, nos processos de desinstitucionalização, como a Regina disse, a gente se depara com um número imenso de pessoas com deficiência que foram institucionalizadas, muitas pessoas com deficiência intelectual, mas eu me assustei em Sorocaba com o número de pessoas surdas, né? As pessoas foram internadas em hospício e passaram 40 anos por serem surdas. E depois da saída puderam ir aprender Libras na escola da comunidade, né? Num movimento muito surpreendente, né, muito assustador, o quanto a gente dizia que quem lá estava lá dentro eram pessoas perigosas, eram pessoas desassistidas, e por isso nasceram esses serviços todos, né. Então, a residência, inclusive, ela vem num movimento contrário para não institucionalizar. Essa diferenciação de diagnóstico, ela é uma diferenciação que, para a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não faz muito sentido. Porque na convenção, a questão da deficiência, de maneira mais abrangente, como ela toma, né, ela prevê, né, a incorporação também das questões do sofrimento psíquico, que tem esse trajeto mais ao longo da vida, né? Então, situações graves de sofrimento psíquico
para a Convenção das Pessoas com Deficiência, né, foram incorporadas e deveriam ser incorporadas também na Lei Brasileira de Inclusão. Por isso tem ali um mental, que não é por equívoco, né, que a deficiência, né, dos fatores, né, todos aí, que em relação estabelecem, né, um critério para a deficiência. Então, teoricamente e legalmente, não é surpreendente pensar nas pessoas com transtornos mentais irem para a residência inclusiva, né, por falta desse suporte, né, familiar e condições para viverem sem esse apoio. A próxima pergunta diz: a rede atual de saúde mental não dá conta dos novos casos que vão surgindo e acaba propondo em alguns municípios que as residências inclusivas acolham essas pessoas. Regina, qual seria o caminho? Se eu tivesse essa resposta, seria maravilhoso. Não, estou brincando, gente. Eu acho que, assim, eu vou juntar com uma outra pergunta que eu vi ali, se o Ministério Público pode obrigar. O Ministério Público pode fazer qualquer negócio, né? Que ele achar que está certo fazer. Cabe a nós dizer para ele que ele está equivocado também, né? Porque, veja, o problema do Ministério Público é receber um familiar lá e falar: eu não aguento essa pessoa, esse meu filho, eu não aguento. Ou o senhor faz alguma coisa, ou eu vou dar um tiro nele. Né? E aí, o procurador, o promotor, tem que dar resposta para isso, certo? Então, ele muitas vezes, por isso a importância, um dos movimentos muito importantes de parceria é com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, exatamente para que a gente dê subsídio técnico ao Ministério Público. A gente viveu muito isso na saúde mental com internação psiquiátrica. Por quê? Você vai num serviço, a pessoa diz: olha, vamos fazer tal projeto terapêutico, você não precisa ser internado, tal. A família quer internar, vai lá, o promotor manda internar. É ordem. Tá, mas a gente, então, vai começar a discutir com esse promotor, né? Porque os técnicos somos nós, que temos que apresentar subsídio para que ele haja enquanto operador do direito, né? Então, assim, mas a pergunta dele foi: qual seria o caminho, né? Se um Ministério Público quer encaminhar. Eu acho que o caminho é sempre esse. Acho que o caminho é esclarecer. Olha, essa pessoa tem um transtorno mental. Porque eu entendi que a pergunta era essa: era alguém com transtorno mental que é encaminhado para residência inclusiva. Embora, olha, eu particularmente acho que daria para ter transtorno mental na residência inclusiva, tá? Mas aí vocês vão me matar. Então, deixa isso para uma próxima conversa. Eu acho que a questão é exatamente de poder fazer esse esclarecimento de qual é a finalidade da residência inclusiva, a quem ela está voltada, o quanto ter uma pessoa com tais e tais características nesse momento, naquele contexto. Tem uma outra pergunta, não sei se é da mesma pessoa, que fala: as pessoas não deveriam ir estabilizadas para a residência inclusiva? Seria bom, mas às vezes o simples fato dela ir para a residência inclusiva já a desestabiliza, né? Por quê? Porque ela está lá acomodada, às vezes está numa péssima situação, mas está tudo acomodado em suas caixinhas. Você propõe uma outra coisa que a gente acha que vai ser maravilhoso para a pessoa. Pode até ser, mas ela precisa se adaptar à nova situação. Então, eu acho que muitas vezes, talvez uma dica aí fosse pessoas novas na residência inclusiva tem que ter um acompanhamento diferenciado, né? Tem que ter mais apoio do CAPS. Eu acho que precisa pensar soluções, né? Quando vocês perguntam qual é o caminho. O caminho, eu acho que é conversar muito,
articular muito, pensar em estratégias, faz um grupo lá no município, com as várias políticas, e vamos discutir os casos, e vamos nos ajudar a lidar com a situação, entendeu? Na minha opinião, esse é o caminho. Posso só fazer um complemento? Eu já fiz essa audácia, viu, Regina? Já disse que pela Convenção das Pessoas com Deficiência, não é, a pessoa com transtorno mental ela está incluída nesse escopo. Ela não deveria ser excluída desse escopo, dessa nova definição de deficiência. Internacionalmente, ela está incluída, e pela Lei Brasileira de Inclusão, que sendo, né, inspirada pela Convenção, ela precisa estar incluída. E aí me lembrei de uma família que foi muito surpreendente no município que eu estava, que era o pai idoso com 4 filhos com deficiência intelectual, né? Então, o Ministério Público, a princípio, nos dizia assim: eu preciso de uma residência terapêutica. A gente dizia, residência terapêutica não é para isso. Ele falava, preciso de uma residência inclusiva, preciso, né? E aí a gente foi olhar para essa família toda, e tinha uma família extensa, imensa, né? Tinha uma família extensa, imensa, inclusive todos os filhos ganhavam benefício de prestação continuada, né? Então, nós começamos a estabelecer uma relação com o Ministério Público de dizer como é que a gente poderia atender aquela família, porque se tratavam de 5 pessoas, que ou a gente separaria para encaixar cada uma num quadrado, né? Ou a gente apoiava para que aquela casa pudesse ter uma estrutura de cuidadores para cuidar dessa família, né? Então, quais são os apoios necessários para esse cuidado? Às vezes, os apoios, a gente orienta, a gente apoia, a gente oferece os serviços, né? E a família, né, gere o custo desse serviço com os próprios recursos que vêm, né, do público, como os benefícios de prestação continuada, né? Mas, às vezes, são estes serviços que nasceram para evitar a institucionalização, que vão entrar nesse repertório. E se a gente pensar só a pessoa com transtorno mental, ou a gente pensar só a pessoa com deficiência intelectual, ambas, né, vão ter dificuldades de adaptação. Então, o tempo, o processo, conhecer o que funciona, conhecer o que não funciona e agregar parceiros. Não é de um lugar ou de outro, mas como é que a gente junta gente para dar conta dessas situações que, quando convergem, ficam muito difíceis mesmo. Eu brinco que, se fosse fácil, não precisava da gente. Não precisava ter criado serviço, não precisava de nós, não precisava disso aqui que a gente estava fazendo hoje. É difícil, sim, né? Era mais fácil colocar todo mundo num lugar só. Só que morria de frio, de fome, né? Eram estuprados. Era isso que acontecia. A Jane, psicóloga da Residência Inclusiva de Mogi das Cruzes, pergunta se vocês poderiam compartilhar materiais, um referencial teórico para explorar esse assunto tão importante. Eu acho que a gente pode compartilhar, né, algumas referências. Assim, esse autor, infelizmente, quando eu fui fazer esse estudo, eu achei algumas coisas de literatura internacional. No Brasil, só tinham os censos mesmo, né, que já diziam que essas pessoas com deficiência intelectual já estavam, né, institucionalizadas. E na pesquisa dos CAPs, a gente se surpreendeu, porque as pessoas com deficiência intelectual não conseguiam usufruir da rede de atenção psicossocial como ela se propõe, né? Pela atenção básica ou pelos CAPs. As pessoas com deficiência intelectual acabavam experimentando a saúde mental primeiro pela via da internação, por essa negligência, né, de reconhecer que elas podem sim enlouquecer, que elas podem sim sofrer, né? E algumas pessoas, né, com comorbidades aí reconhecidamente superiores da população em geral. Então, pessoas com síndrome de Down, né, tem muitas pessoas com síndrome de Down que desenvolvem depressão, né, muitas pessoas com autismo que têm lá as questões também de epilepsia, né, enfim, tem essas associações todas, mas eu gosto particularmente, que me ajudou muito, esse autor que eu citei, que é o Carlo Lepre, que um livro belíssimo que tem é chamado Quem Eu Seria Se Eu Pudesse Ser. A gente também pode deixar as referências na descrição do vídeo depois do término da transmissão, para as pessoas que quiserem depois
acompanhar ou verificar, inclusive para a pessoa que pediu essa informação, a gente pode depois deixar no link de descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar. Luciana, transtorno não é diferente de deficiência? Então, assim, tem uma coisa que é classificação diagnóstica, né? Então, a gente tem lá, na CID-10, uma série de classificações diagnósticas, inclusive a gente não chama de doença mental, porque a gente não conhece bem nem o que causa e não conhece bem o mecanismo de funcionamento, né? A gente mais tem a descrição nos diagnósticos psiquiátricos do que uma explicação. Então, por isso que a gente chama de transtorno. Tem um funcionamento, né, diferente e que a gente classifica por alguns sintomas, né? A deficiência, o campo da deficiência foi caminhando para um outro caminho, que é descolar dessa concepção de doença, né, de campo da saúde, né, como uma condição das pessoas, e que aí nessa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz uma ampliação e faz uma modificação no conceito de deficiência, né, que deficiência não é só uma condição pessoal, não é só uma característica da pessoa, né, mas deficiência é um conjunto, é resultado de um conjunto de interações, daquilo que as pessoas têm ou das suas dificuldades, que em conjunto com o ambiente pode ser favorecido ou pode ser acarretado aí numa certa incapacidade. Então, um exemplo bastante interessante que é assim, algumas famílias falam, meu filho é tão, né, começou a trabalhar, está se relacionando melhor, mas ele ainda não aprendeu a ler. Falta ele alcançar isso de aprender a ler, né? Uma série, ainda uma tentativa de que o cuidado fosse no sentido da pessoa se normalizar, né? Então, assim, o que eu preciso apoiar para que a pessoa possa ser alguém, né, reconhecidamente como alguém legítimo na vida, sem precisar alcançar tudo que se diz que ele precisaria alcançar, né? Então, se ele não sabe fazer conta, ele pode usar uma calculadora. Se ele não sabe ler, ele pode se expressar verbalmente, né? Então, há essa distinção, que é uma distinção epistemológica, né, de considerar, né, os conhecimentos médicos como classificatórios daquilo que as pessoas têm, né? E uma outra discussão no campo da deficiência, que é uma discussão de que deficiência, de que incapacidade é um resultado da interação de várias dimensões e não só uma condição que está materializada no corpo das pessoas. Eu acho que a gente tem... Pode falar, Regina. Eu acho que essa é uma discussão que, em alguns momentos, ela fica meio banalizada, né? Porque, na realidade, do ponto de vista da psiquiatria, né, do ponto de vista médico, a diferença maior é se existe uma disfunção neurológica ou não, né? Então, para as deficiências, e inclusive as causas mais comuns de deficiências, elas estão relacionadas a questões orgânicas, né? Então, você pensa, por exemplo, uma criança que teve um problema no parto, teve uma anóxia no parto, e isso provocou uma lesão cerebral, né? Numa determinada área que afetou a questão dela mais relacionada à cognição, porque, por definição, a deficiência intelectual ela é um problema de desenvolvimento neurológico que provoca disfunção, tanto do ponto de vista de cognição, de inteligência, né, como do ponto de vista que eles chamam de adaptativo, que tem a ver com comportamento, né, comportamento nas várias esferas aí. Como é que eu me relaciono comigo mesmo, eu me cuido, eu sei fazer as coisas de vida diária, eu me relaciono com as pessoas ou não me relaciono com as pessoas.
Mas a etiologia, a origem, vamos dizer assim, isso eu estou pegando uma das correntes, segundo falou Luciano, né? Estou pegando a corrente mais médica, que no caso dos transtornos mentais, tudo é de origem psíquica. Assim, a psiquiatria ela continua procurando o gene, não sei das quantas, né? Ou a substância, não sei o quê, que causa esquizofrenia, que causa transtorno bipolar e assim por diante. Só que até o momento não existe comprovação científica disso. Então, os transtornos mentais, eles são, vamos dizer, de origem psíquica, né? Tem a ver com o nosso funcionamento psíquico e não com o cérebro, tá? Então, essa seria uma diferença mais do ponto de vista. Agora, como é que você vai diferenciar? Porque, vamos pensar, quando a Luciana fala assim, porque deficiente mental também enlouquece. Sim, porque ele tem psiquismo, né? Ele tem um conjunto de sensações, emoções que provocam nele desde a ansiedade, medo, assim como a agitação psicomotora e, quiçá, até umas alucinações, né? Então, eu acho que, assim, de um modo geral, a deficiência mental, ela tem mais como sintoma psiquiátrico os quadros mais de exaltação, de agressividade. Esses são os mais comuns, né? De não se adequar, de não seguir a regra. Mas quanta gente não é deficiente mental e não segue a regra, e se agita, e é agressivo? Tem. Por isso também que a gente tem essa dificuldade de diferenciar. E eu insisto, eu não sei se o melhor jeito para a gente cuidar é diferenciar, né? Porque a gente acaba criando aí muita caixinha e não sei em que medida vai mudar o nosso olhar, porque o nosso olhar tem que ser singular, né? É para aquele um. Então, talvez a gente não precise diferenciar tanto assim, né? Apenas mais uma colocação que eu vou colocar para vocês aqui, que é do Lazinho Leone. Ele diz, mais um comentário, né? Discordante, pois uma pessoa com transtorno mental acaba por muitas vezes regredindo e prejudicando muitas conquistas dos residentes. Para o Lazinho, eu só posso dizer assim, Lazinho, nós vamos ter que chupar essa manga, porque do ponto de vista da política, que parte da concepção de pessoa com deficiência, da convenção, né, que afirma que pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diferentes barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas, não tem o que justifique uma pessoa com transtorno mental não acessar uma residência inclusiva por ter esse diagnóstico, né? Então, do ponto de vista da política, pautada pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não tem o que justifique. Então, Luciana, estou aqui pensando, né? A hora que você foi descrevendo essa pessoa aí, uma pessoa com uma depressão grave, ela está desse jeitinho aí. E será que ela vai desmobilizar tanto assim uma casa? Veja, por isso que eu acho que a gente vai ter que discutir no caso a caso, né? Não é o diagnóstico. A política e a convenção não partem dessa noção de diagnóstico. São epistemologias diferentes, né? Não é essa lógica do diagnóstico de quem está dentro e quem está fora, né? Esse é o grande desafio, né? Então, nos pautar mais pela quantidade e pela necessidade de apoios que a pessoa precisa do que quais são as suas limitações. É uma inversão de lógica que dá um nozinho na nossa cabeça. Porque é uma outra base epistemológica que não é a base biomédica.
A última questão, o residente deve ser encaminhado somente ao CAPS? Quais os serviços que podem contribuir? O primeiro lugar que deve ser acessado é a atenção básica, né? Porque é que eu imagino que provavelmente essa pessoa, quando ela chega para a residência, ela já deve ter um vínculo de tratamento, não sei, até uma pergunta para vocês, né? Ela já chega cuidada do ponto de vista da saúde mental ou não? Pode chegar... Normalmente não. Normalmente são os casos que estão em situação de abandono, foram crianças que cresceram sem os cuidados, sem as atenções, que é bem isso que vocês descreveram. É a criança e um dia vira um adulto, vira um jovem já, né, já tem fundo problemático, né? E aí, com toda essa carga, vira muito mais problema. Muitas vezes chegam sem cuidados nenhum, sem referência de saúde básica, sem nada. A gente tem alguns casos que foram assim, entendeu? Principalmente quando a gente fala no interior do estado, em bairros mais rurais, famílias que às vezes se descobre aquela família lá com um adulto cheio de complicações, e aí começa a causar no município. Veja, do lugar que eu trabalho atualmente, né, lá na coordenação da atenção básica, a gente sabe a dificuldade da atenção básica para poder se apropriar do território, né, em termos de identificar as necessidades, as vulnerabilidades e produzir saúde, aí não é saúde mental, né, mas é saúde para a população. Mas, assim, o primeiro ponto de contato de saúde é a atenção básica, e é um ponto da RAPS também. Então, assim, há muitas diferenças de equipes de atenção básica. Algumas estão mais preparadas para poder acolher uma situação dessa e até pensar nas articulações com os serviços de saúde mental, né? Com o NASF, que é um apoio matricial na especialidade, vamos dizer assim, né? Pode estar ajudando essa equipe de atenção básica a poder começar a dar esse suporte, né? Mas, assim, eu imagino que esses casos que dão mais trabalho, que na adaptação vocês têm mais dificuldades, eu acredito que eles sejam casos para a especialidade, que no nosso caso é o CAPS. Só que tem município que não tem CAPS, né? Ou tem lá, porque também os CAPS têm lá seus problemas, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei da rede, porque o próprio CAPS, ele também começa a criar muito critério, né? Isso é daqui, isso não é daqui. O que a gente está trazendo é o que a política preconiza, né? O que a política preconiza é que o CAPS, ele tem que acolher as pessoas daquele território que ele está. E pensar nesta rede, como é que vai se articular o projeto terapêutico dessa pessoa. Se é mais para dentro do CAPS, se é mais para fora do CAPS. Mas eu acho que, assim, eu sugeriria procurar as unidades básicas do território onde está essa residência inclusiva, conhecer os equipamentos de saúde mental, propor conversas, reuniões. É assim que a gente começa a cuidar das pessoas conjuntamente, né? E talvez vocês, enquanto secretaria, possam fazer uma provocação para a política de saúde mental, né? No caso aí, de estado para estado, né? Para poder também fazer o movimento contrário, de que a saúde mental também faça um movimento em relação às necessidades de apoio das residências inclusivas. Essa seria a minha sugestão inicial. Vou completar daqui só. Eu acho que
tem essa proximidade da atenção básica, que é o posto de saúde, né, gente? É o que está mais perto. Eu acho que não abrir mão de nenhuma possibilidade, né? Todas as pessoas precisam ter o seu acompanhamento na atenção básica. Então, a gente tem mulheres com deficiência institucionalizadas que nunca fizeram um Papa Nicolau na vida, né? Não fazem acompanhamento nenhum, né, do seu cuidado de saúde. Então, entrar, né, e ir ganhando parceiros, né? E podem ser ao mesmo tempo, né? A unidade básica como um lugar que eu posso circular e o agente comunitário que possa vir até a casa também, vai fazendo esse vínculo, alguém que passa para saber como estão as coisas, vai afinando essas parcerias, né? E acionar os CAPs para ir criando um constrangimento ao inverso também, porque o CAPs vive esse mesmo constrangimento de dizer muitas vezes assim, não, isso aí é deficiência, eu não tenho nada a ver com isso. Não, né? O CAPs, ele precisa se apropriar das questões de sofrimento psíquico do seu território, né? E se essa casa está no seu território, ele é a grande referência de cuidado. Então, não é porque uma pessoa tem deficiência que ela vai ser negligenciada, né, em relação ao seu sofrimento psíquico, entendendo que, havendo a questão da deficiência, isso é um agravante para caso ela desenvolva aí, né, um processo de adoecimento psíquico. Então, essas parcerias, elas são muito importantes, elas podem acontecer ao mesmo tempo, né, e elas fortalecem ambas as políticas, né, juntos a gente dá conta, né, de sustentar muito mais do que a gente sozinho em cada lugar, né. Então, me lembro também de situações de adolescentes, né, na APAI, que vinham com esse pedido no CAPS, né, o médico da APAI avaliou que tem uma esquizofrenia, e o médico do CAPS avaliava, não, tem uma deficiência intelectual, fala sozinho, tem amigo imaginário, desde sempre, ele funciona dessa forma, não é uma psicose, né? E o que a gente faz nesses casos que um avalia que é uma coisa, o outro que avalia? A gente junta força, né? Não dá pra gente ficar empurrando e não ser de ninguém, né? A gente junta força e é de todo mundo. É para isso que esses serviços existem, né? E que essa população precisa que a gente faça esse alinhamento entre nós. Vou devolver a fala para a Luciana Bolonini, após o término das perguntas. Posso só falar uma coisinha rápida? Sim, pode. Eu vi uma pergunta aqui que volta para a primeira pergunta, que é da crise, né? O que a gente faz? Porque, às vezes, as pessoas ficam violentas, agressivas, etc. Vocês fazem o que toda a família faz quando alguém em casa fica agressivo. Vocês seguram, chamam o SAMU. Se o SAMU disser, só pegamos a polícia, vocês chamam a polícia, entendeu? É o que todo mundo faz quando alguém fica agressivo. E essa pessoa não vai poder ficar quebrando a casa toda. Isso também é um aprendizado para essa pessoa. Eu não estou falando de reproduzir a violência, tá? Estou falando de dar continência para essa violência e procurar alguém que possa cuidar disso naquele momento. Eu acho que a gente traz uma discussão aqui bastante importante, né? A gente talvez teria muitas horas de conversa, porque as dúvidas são muitas. Isso é uma percepção que a gente tem do dia a dia, de estar lidando com essas equipes que estão aí à frente dos serviços socioassistenciais e recebem as pessoas com deficiência, com o transtorno mental. A gente já fez uma discussão bastante ampla sobre essa questão, mas o transtorno mental, ele é uma deficiência. Se a gente for pensar esse conceito mais amplo de deficiência, que não está no diagnóstico, e sim nas necessidades, né, nas barreiras que essa pessoa encontra, talvez sim, né? Uma vez eu li uma peça aí de um Ministério Público, onde eles afirmavam que o não cuidado daquela saúde mental, na verdade, havia colocado aquela pessoa numa situação de deficiência, que ela não dava mais conta da sua vida sozinha, ela precisava dos apoios, né? A gente vem discutindo muito isso, sobre os apoios às pessoas com deficiência.
até mesmo em contraposição às questões de curatela, porque as pessoas não deveriam ser curateladas, elas deveriam ter apoios para fazer decisão apoiada, né? Então, a gente descobre quais são os apoios, e a saúde mental é mais um dos apoios. Talvez é um apoio difícil de articular, difícil de conversar, mas eu também entendo que essa dificuldade é pelo nosso desconhecimento da saúde mental, né? Além do nosso desconhecimento do estigma que a pessoa que tem o transtorno mental carrega, porque todo mundo acha que todas vão ser agressivas e que elas vão pular da cama e sair batendo em todo mundo. Toda vez que chega para a gente um relato de uma agressão, a primeira pergunta que eu faço é: o que aconteceu? Porque dependendo do que acontecer, eu não preciso ter transtorno mental para me tornar agressiva. A agressividade, ela não é uma exclusividade da pessoa que está lá na condição, né, da falta de saúde mental, gente. Qualquer um tem o seu dia de limite. Então, eu sempre pergunto para as equipes: vamos conversar sobre o que aconteceu? Para entender por que aquela pessoa teve aquela reação, né? Então, a gente, assim, é uma conversa importante que a gente faz. Eu acho que elas trazem informações importantíssimas, que, primeiro, entender quem é essa pessoa. A pessoa é singular, né? O que aquela pessoa com deficiência intelectual e um transtorno associado vai reagir e funcionar, né? Vai ser diferente da outra pessoa que também vai ter a deficiência intelectual e o transtorno. São pessoas singulares, diferentes, que precisam ser conhecidas e respeitadas nas suas singularidades. Nós viemos de uma história de acolhimentos institucionais extremamente violentos, onde a gente quer impor a nossa vontade, a nossa certeza técnica, a nossa autoridade técnica em relação ao usuário. E aí, muitas vezes, nessa relação de imposição, é aí que se estoura o conflito violento. Então, é essa prática e essa postura que a gente também precisa se rever para que se evite que aquela pessoa entre, né, nos episódios de violência e descontrole, né? Eu acho que a gente rompe um pouco com essa ideia desse capacitismo, quando a gente fala olhar para a pessoa e qual é a necessidade de... não tem a necessidade de ler e escrever, talvez ela tenha outras necessidades e outras habilidades que a gente não consegue enxergar, porque a gente só fica com aquela questão, né? E eu acho que essa questão que a Regina traz da atenção básica, né? Às vezes a crise de violência é por causa de uma dor de dente, gente, que ele não consegue expressar que ele está com dor de dente, ele não consegue nem entender que aquilo é dor de dente, né? É algo que incomoda muito e coloca ele num estado de agressividade. Aqui foi comentada a questão das mulheres que muitas vezes não fizeram nunca um exame ginecológico, e elas podem, porque mesmo elas tendo deficiência intelectual, transtorno mental, elas podem ter, né, cólicas, útero com miomas, como fala, trompas, né, ovário policístico, ela pode ter todas as alterações hormonais que as mulheres têm, e isso é um agravamento, né? A gente costuma brincar, né? Uma mulher, na sua tensão pré-menstrual, costumam dizer que elas beiram a loucura, né? Então, assim, aí elas estão lá arrumadinhas, né? Elas são normais, pelo menos fazem, né? Então, elas se controlam. E aí a gente lida com um grupo que talvez não tenha tanto controle nesses limites. E isso também pode estourar numa relação de violência. Então, a gente precisa entender essas pessoas para entender quais são as necessidades dela. Talvez elas tenham fobia de dividir o quarto com alguém, né? Eu acho que a gente é esse olhar individual que precisa se colocar para as pessoas. Então, eu encerro a minha fala, eu agradeço a todos os municípios, a todos os serviços, aos gestores presentes, a todas as equipes, as nossas convidadas, que são fundamentais para essa conversa. Esse ciclo aqui de 3 encontros, eles são muito importantes para fazer o apoio técnico, né, e o momento de reflexão, porque o serviço só cresce e a gente só aprende a fazer o serviço se a gente para e faz uma reflexão sobre as nossas práticas, porque senão esses serviços também não andam, não conseguem, né, mudar o seu rumo. E agora eu peço, então, que você, Luciana Surges, e depois Regina, façam suas considerações finais para a gente encerrar o dia de hoje, e que a Mariana também, se quiser fazer algumas palavras. Agradeço a presença da Nara Oliveira,
ela esteve com a gente com nossos 3 encontros, é um prazer estar com você. Hoje nós também tivemos a presença do Ricieri, que esteve aqui, né? É muito importante a gente conseguir trazer acessibilidade para as nossas atividades, assim a gente atinge um número maior de pessoas, tá bom? Agora com vocês, a fala. Eu queria só agradecer, né, Luciana, Nara, Mariana, a Regina, o Davi, pelo convite. Acho que é uma oportunidade incrível, né, de aprofundar essa discussão que decorre do nosso compromisso enquanto sociedade de mudança, né, da concepção e daquilo que a gente reconhece, né, enquanto direito das pessoas e da necessidade de a gente reinventar, né, as formas de cuidado. Então, queria desejar a todos e todas, né, força nessa caminhada. Não é fácil, né, mas nós existimos para que não exista, para que não continue existindo tanta negligência, tanta violência com essa população que ficou, né, por muito tempo da história, segregada, violada, né, sendo aí vítima de toda sorte de violência e de abandono. Então, desejar força para vocês, estamos, né, à disposição, e que se articulem com o seu território, vão atrás dos serviços, encham lá o saco, e com essa perspectiva. Nós não fazemos projeto nem terapêutico, nem social de reencarnação, né? Mas nós lidamos com situações que as pessoas são aquelas pessoas, e a gente vai olhar, né, quais são os recursos e parceiros possíveis para apoiar, para que essas pessoas tenham aí vivências, né, do seu direito de viver em comunidade e em liberdade. Eu também quero agradecer aí a atenção de todos, né, do pessoal da sala, agradecer o convite e reforçar isso que a Luciana já falou, né? Eu acho que o caminho, para mim, é a intersetorialidade, né? Eu acredito, por já ter vivido aí bastante situações, que as pessoas podem viver em liberdade, né? As pessoas não precisam ficar institucionalizadas. Só que muitas delas precisam de muito apoio para que isso seja possível, né? E nós somos ferramentas, né? Nós somos as pessoas que podem pensar, que podem se articular, que podem estar perto, que podem pensar em saídas, construir saídas, porque elas não estão prontas, né? E acho que, assim, qualquer coisa, vou botar em letra maiúscula, qualquer coisa que a gente faça fora da instituição psiquiátrica já é melhor. Mesmo que a gente se equivoque, mesmo que a gente não faça muito bem, né? Acho que qualquer pessoa que esteve dentro de uma instituição como essa e que viu a condição nas quais essas pessoas sobreviviam, não teria dúvida de encarar o desafio, né? Então, eu acho que é isso. Estamos na caminhada e é por isso que a gente tem que continuar batalhando. Parabéns para vocês aí da Secretaria da Proteção Especial por enfrentar essa conversa que acho que está só começando, né? Tá bom? Um beijo para todos. Quero agradecer a presença das nossas palestrantes, né, que deixaram o nosso encontro muito rico. Foi um prazer estar com vocês, e a todos os municípios, as DRADs e as pessoas que nos prestigiaram aqui com a sua presença. Muito obrigada. Bom, eu acho que era isso. Davi, você volta.